isso? Foi o primeiro a fazer a intervenção. Que coloca em questão a moral a respeito da desigualdade. Não é muito meu campo, porque eu não sou muito letrado em filosofia, mas acompanho, evidentemente. Eu tenho conversado com um colega, Gil Garcia, que o Valton conhece. Nós organizamos juntos o colóquio de psicanálise política há 4 anos. E desde o ano passado que o Gil traz nas nossas conversas uma ideia de reintroduzir a questão da moral na discussão, inclusive dentro do campo da psicanálise, porque a ideia dele é de que a moral, a discussão a respeito da moral foi recalcada na cultura a partir de uma certa compreensão marxista e psicanalítica de algumas questões. Em psicanálise, eu acho que acho que Freud faz isso, retira a perversão do campo da moral e a coloca no campo da clínica, no campo teórico. Esse mesmo movimento aparece em Lacan. Então, me interessa essa discussão sobre a questão da moral, porque, nesse momento, nós estamos diante de uma situação política nacional com um presidente que o colega João César chamou de translocado ou bandido. E é interessante colocar dessa forma, translocado ou bandido, como uma dúvida, porque levanta 2 questões. Ele é louco ou ele é outra coisa? Né? E eu estava conversando na última conversa com o Gil, onde a gente chega a uma ideia de que entre Bolsonaro e Moro, por exemplo, você tem em Moro o perverso e em Bolsonaro o delinquente, pensando uma diferença entre os dois. O que seria perverso e o que seria meramente delinquente como um modo de existir, né? Alguém que simplesmente vive fora da lei, sem nenhuma relação mais específica com relação ao gozo perverso. De toda maneira, esse campo da moral parece retornar, porque a colega, acho que é Marúcia, em seguida fez essa indagação que Valton respondeu agora a respeito da polícia como campo da bandalheira, da corrupção. Mas cabe a questão, e a minha questão para o Valton é essa: é possível imaginar qualquer campo de saber, qualquer campo de conhecimento, qualquer campo de atuação do homem na civilização que não seja, infelizmente e inevitavelmente, um campo onde pode ser um campo fértil para a bandalheira, a perversão em qualquer nível. Eu vou ler rapidamente, sem querer tomar mais tempo, um trecho que eu fui pegar aqui agora há pouco na estante, um trecho do Mal-Estar na Civilização. Então, Freud diz assim: é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas. Ele não está falando de perversão, de coisa, ele está falando do sujeito na civilização. Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que ostenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Temos aqui o nosso presidente e os seus ídolos.
Bom, muito obrigado. Vamos em frente. Ok. Doutor Valton, o senhor quer comentar ou leio aqui já lá a posição de pergunta de Yolanda? Não, vamos fazer os três. Tá, o Maurício saiu, nem mandou a mensagem. Começa de volta. Deu certo, Helder? É o Maurício? Então fala aí, Maurício. Depois eu leio a pergunta de Yolanda. Bom, a minha questão é bem simples, tem muito a ver com o que o Dr. Valton já estava falando antes sobre a questão de Platão e a democracia. Platão não era exatamente um entusiasta da democracia, ele sabia dos riscos que um demagogo, um sofista, enfim, né, conseguiria seduzir facilmente a população, e ele era muito cético em relação a isso. Ele achava que um rei filósofo jamais seria eleito, jamais seria escolhido democraticamente, porque ele sempre iria perder para o sofista, para o demagogo, que tem muito mais capacidade de sedução. Eu queria saber do Dr. Valton a posição dele a respeito disso, né? Quer dizer, como é que a gente fica diante de um dilema como esse? Se a democracia consegue eleger um rei filósofo ou se a gente vai estar sempre à mercê de um demagogo, e se nesse sentido, né, como é que o rei filósofo chegaria ao poder se não fosse através de uma tirania ainda que provisória? Obrigado. Muito bem. Então, eu vou ler aqui a mensagem de Yolanda. A questão dela é: o nível da exposição está elevado, parabéns a todos. Gostaria de saber, Dr. Valton, como o inconveniente inconsciente coletivo quebra a importância do símbolo e troca o livro pela arma, como ocorreu nas últimas eleições. São três agora, né? Isso. Primeiro foi o Dr. Mardônio, Maurício e Yolanda. Tá. Vou começar pelo que a Yolanda colocou, né? A gente sabe que os processos simbólicos são fundamentais para o ser humano. O Paul Ricoeur diz que o símbolo faz pensar. Quer dizer, um símbolo não tem nenhum sentido se ele não for colocado junto com outros símbolos, ou seja, numa conjunção com outros símbolos. Quer dizer, o símbolo, aliás, Lacan tem a concepção da ordem simbólica como estruturante, né, da personalidade, né? Quer dizer, então, eu acho que isso aí é realmente o que aconteceu. Agora, por que esse dinamismo inconsciente foi acionado e como isso foi acionado, nós vamos tratar numa intervenção posterior. Que se nós formos neste rumo aí, nós iremos nos embrenhar por um caminho que vai nos tirar do foco da reunião de hoje. A questão outra, que foi essa que o Maurício colocou, que eu acho que é muito importante, que é a questão da proposta, né, do projeto, né, platônico, do governante, do rei filósofo, né? Ele diz que a democracia só se realizará no dia que o rei, ou seja, o soberano, o presidente, for filósofo, e o filósofo for presidente. Quer dizer, agora, essa passagem pela ditadura é outra questão, pela tirania, né? Essa passagem aí é colocada principalmente por Carl Schmitt e pelo próprio Karl Marx, né? A passagem por um período de ditadura. Quer dizer, essa é uma outra questão que a gente pode discutir num outro momento. Eu acho que é importantíssimo isso aí que o Maurício colocou. A gente vai deixar para discutir mais profundamente num outro momento. Mas eu acho que tem a ver com tudo que nós estamos discutindo aqui nesse instante. E a questão do Mardônio, isso que o Mardônio falou, né? E que tem sido realmente uma consequência de debates que nós temos tido, né, na invenção freudiana, né, com o Gilles e com outros amigos,
né, e com outros companheiros, parceiros, psicanalistas, né, e também não psicanalistas, né, que é a questão vamos dizer, conexa ao que o João César falou, ou seja, a questão da moral, né, a questão da moral. O problema é exatamente esse, é que a psicanálise desconectou, né, de certo modo, a moral da perversão, né? Até o próprio Lacan fez isso, né? Quer dizer, na verdade, o indivíduo, por exemplo, fundamentalista, e nós temos hoje no Brasil muitos fundamentalistas, né, religiosos e não religiosos, né? E o fundamentalismo é essa coisa que diz assim, cria uma espécie de nova moral. Eu estou autorizado, isso é coisa do perverso, inclusive. Eu estou autorizado a matar porque o grande outro, ou seja, o meu grande superego me permite. Eu estou fazendo isso em nome de uma causa superior. Isso existia muito no nazismo, né? Eu faço isso, o Himmler dizia, eu mando matar esse monte de judeus aí, mas isso é em nome de uma causa. Eu lamento ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer, né? Isso aí é o perverso. É o cara que... Isso vai entrar na questão do direito. Aliás, é uma questão que me convidaram, o professor da Faculdade de Direito, para discutir com eles na próxima quarta-feira, sobre essa questão, essa relação aí. Quer dizer, isso está muito... Eu vou fazer uma propagandazinha aqui. No meu livro, O Inimigo Necessário. Quer dizer, acho que é um ponto central. E eu, só para terminar essa intervenção, eu diria assim, Mardoni, entre o delinquente e o perverso, eu acho que eles se tocam, não dá para separar. O delinquente e o perverso. E aí entra uma coisa muito winnicottiana, que o delinquente, ele ainda pode ter alguma compaixão. O perverso não tem compaixão. Ou seja, e quanto menos compaixão tiver, melhor. Isso é o raciocínio do fascista. Não posso me compadecer de ninguém, porque eu faço tudo isso em nome da grande causa de salvação de uma suposta ética que foi incutida na cabeça deles, e ele não sabe nem o que é ética, né? Aliás, só para finalizar, uma observação. A maioria dessas pessoas que trafegam nas redes sociais sem conhecimento são ignorantes, eles são muito ignorantes, né? E funcionam em cima de clichês e bordões, e não em cima de uma compreensão realmente como essa que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Vamos adiante, então. Mardoni pediu uma palavra, mas antes a Leone tinha feito um comentário que, na verdade, ela queria fazer um registro, né? Porque a Leone agora e quem mais? A Leone, depois o Mardoni pediu a palavra para falar um pouquinho. Uhum. Mas a Leone queria fazer um registro, ela disse que não dá para não registrar mais uma ilustração da perversividade passando pelas nossas ruas agora. Uma carreata contra a vida na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Quanto horror.